Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre falhar. Eu sei que é um tema bem amplo, né? Porque tem como a gente falhar de muitas formas, graças a Deus. Principalmente nós, pobres, coitados vestibulandos, né? Que parece que a gente anda, bate no muro, né? Anda espancado, as falhas nos atropelando, ou pelo menos a sensação de falhar tá presente constantemente nesse processo do vestibular. Mas eu achei muito importante falar com vocês sobre isso. Principalmente porque aconteceu algo relacionado não. Literalmente falhei, entendeu? E daí eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso no canal. Bom, contextualizando. Eu tive as segundas provas do ano, na semana passada. E, assim, historicamente, as primeiras provas sempre são mais fáceis, pelo menos na minha escola, porque tem menos conteúdo e afins. Só que eu sempre fui nerd, perfeccionista, sempre fui bem nas provas. Chegou nessas provas, e assim, não foi em todas as provas que eu fui mal, mas foram em provas que eu sabia a matéria. Tipo, sei lá, uma das químicas, uma das matemáticas, eu sabia a matéria. Eu tinha feito exercícios, eu sempre acertava. Chegou na hora da prova, eu olhei o enunciado, eu sabia fazer, só que, tipo, me deu ansiedade, eu errei um monte de conta, sabe, um monte de coisa, fui péssima. Não recebi a nota ainda, mas eu sei que eu fui muito mal. E daí, eu fiquei a semana inteira angustiada com essas provas. Eu ainda não recebi elas, porque eu recebi algumas provas sexta-feira, as que eu fui mal mesmo, eu recebi depois do feriado, graças a Deus, né, vamos postergar um pouco a dor. Mas eu fiquei a semana inteira angustiada com isso, eu não vou mentir, eu chorei bastante, tá? Me senti uma idiota, falei, gente, mas eu só falho, e, gente, falhar, eu tô falando daquela falha, assim, a falha mais dolorida que tem. Porque tem aquele falhar que você fala assim, ai, ok, fui mal na prova, falhei, foi mal aí, galera, mas também não estudei nada, entendeu? Agora tem aquele falhar que você fala assim, eu dei tudo de mim e não foi suficiente. É exatamente essa sensação. Eu dei tudo de mim, eu não poderia ter feito mais, ou pelo menos eu sinto que eu não poderia ter feito mais, e eu ainda assim não consegui. E esse tipo de falha, ele parece que vem brincando de pega-pega corrente. Vocês já viram aquele pega-pega? Que, tipo, as crianças vai, você pega uma pessoa, daí você dá a mão pra ela e vai puxando ela, daí pega a outra e dá a mão, e daí vai formando uma corrente. É tipo isso. Eu falhei, tá de mão dada com eu sou incapaz, com eu sou insuficiente, com eu nunca vou conseguir. E daí, ainda mais nesse processo de vestibular, eu sou incapaz de ir bem na próxima prova, eu sou incapaz de ir bem no vestibular, eu sou incapaz de exercer a minha profissão direito, de conseguir em algum momento fazer alguma coisa hoje na minha vida, ainda mais com, gente, a adolescência, né, o surto hormonal, começa a, tipo, surtar sobre tudo. Uma coisinha explode em 1 bilhão de cacos diferentes de medos, de angústias. E eu acho que, assim, não só agora é tudo aumentado, né, na adolescência, mas na vida em geral, esse tipo de falha específico, a falha que ela entra na nossa alma, sabe? Parece uma sanguessuga no coração, que é uma mistura de angústia, ansiedade. Uma coisa que nem dá pra descrever tanto com palavras, porque existem sentimentos que são complexos demais pra gente colocar só em uma palavrinha. Mas esse tipo de falha, ela tá presente na nossa vida inteira, ela é inevitável. Uma hora você vai ser atropelado por esse santo ser e toda a sua corrente, né? É toda uma corrente. E assim, eu tava me sentindo péssima. Só que não foi aí que eu tive a luz de gravar esse vídeo pra vocês. A luz me veio sexta-feira, porque o que aconteceu? Eu estava me sentindo assim, de novo, reitero que não recebi as provas que eu fui pior, que eu já sabia que não ia receber na sexta. Mas eu sabia que ia receber outras provas e eu tava insegura pra elas. Principalmente redação, porque redação é, tipo, muita parte da nota do vestibular. E é uma prova que, pra mim, é a prova que eu acho que envolve mais o raciocínio crítico e tal. E eu sempre tenho muito medo de redação. Gente, eu me cago em redação. Não é porque eu sou ruim, não. Mas é porque eu levo muito a sério. Daí, eu tava, assim, muito angustiada. Só que enquanto eu tava indo pra aula, pra receber a prova de redação, que foi depois do intervalo, eu tava pensando assim, calma, Gabi, respira. Você não deve ter ido muito bem. Não tem como você ter ido muito bem. Mas você não é só essa prova. Você é muito mais, e não sei o que, falando, as provas não nos definem, e fui falando tudo isso. Na hora que eu entrei na sala, eu encontrei o professor. Daí ele falou assim, nossa, Magosso, você foi muito bem na minha prova. Daí eu fiquei assim, eu? Daí eu já fui assim, né, saltitando, tipo. Daí eu fui muito bem mesmo, fiquei muito feliz. Mas o que ficou assim, mais assim, sussurrando na minha cabeça, que eu falei, eu tenho que gravar sobre isso, é que até a porta eu estava falando que as provas não me definiam porque eu achei que eu tinha ido mal. Na hora que eu fui bem, a prova me definiu. Eu sou incrível, entendeu? O Elon Musk tem inveja de mim porque eu fui muito bem na redação da minha escola. Vocês entenderam? É tipo assim, é uma ambiguidade bizarra. É você se achar... Não, a verdade é que eu tava, tipo, tentando me convencer de que a prova não me definia porque ela ia me definir como ruim. Na hora que ela me definiu como boa, me define. E ponto. Acabou, entendeu? Eu sou foda, eu sou foda. A primeira coisa que eu senti depois que eu percebi isso foi um certo amargor, sabe? Uma decepção interna. Porque eu falei,
Gente, eu falo tanto no canal, né, pra vocês, ou pra mim mesma, pras minhas amigas, que a nota não define elas, que a nota não define vocês, que a nota não me define. E daí, a partir do momento que ela, se ela me definisse, ela me definiria como algo bom, eu passo a me contradizer completamente. Então, eu me senti assim, meio que culpada, sabe? Porque eu falo algo e faço outra coisa, entendeu? Uma coisa bem Brás Cubas e afins. Só que depois eu também me livrei um pouco desse amargor, me perdoei, né? Porque a gente tem que aprender a se perdoar. E eu percebi que eu podia usar essa percepção que eu tive com vocês pra entender melhor o que acontece com a gente. Né? O que acontece, e eu vou falar assim, principalmente com nós vestibulandos, nós da escola, mas eu acho que existem vários nichos da vida em que isso se aplica também. Que é, você é constantemente induzido a sentir que o seu valor está em algo pequeno, entende? E isso faz com que mesmo que você lute contra, parece que tem todo um tsunami te empurrando. Por que acontece isso, né? Bom, usando o vestibular como exemplo, o vestibular, se você realmente passar a analisar ele é uma prova que mede a sua perfeição, vamos dizer assim. Porque você está, basicamente, eu não vou falar assim do vestibular de uma forma pejorativa no sentido de que, eu acho que tem que ter uma reforma na educação e não sei o quê. Porque assim, eu acho que tem muitas coisas ruins sobre o sistema do vestibular, mas também acho que tem muitas coisas boas. Falar de uma mudança educacional é um tema muito mais complexo, não é isso que eu quero entrar aqui hoje. É uma coisa mais subjetiva mesmo, de como nós nos sentimos. A questão é, o vestibular, ele é uma prova de perfeccionismo. Quem erra menos tem mais chance de passar, né? Então se você não erra, se você é perfeito, você passa. É tipo isso. E ok, é o sistema deles, não vamos entrar a fundo nisso. Só que, neste processo de você estudar para o vestibular, por exemplo, eu que estudo de manhã, daí vou pra escola, passo 7 horas estudando, que é voltado pro vestibular, chego em casa e estudo mais, é meio que assim, inevitável você começar a sentir que o vestibular é a sua vida. Porque ele meio que define o que vai acontecer. Ele é a janelinha por onde você vê o seu futuro. E aí, ano que vem, eu vou estar aqui de novo ou eu vou estar em Campinas, na Unicamp, ou eu vou estar na Poli, ou eu vou estar, sei lá, sendo uma médica, uma jornalista. Então, ele parece a sua vida porque ele realmente é muito determinante pro seu futuro daqui a um ano. Não tô falando que você passa esse ano ou depois, um ano depois, é determinante pra sua vida, mas pro ano que vem e nessa fase da adolescência que parece que é tudo aumentado, parece que é determinante pra sua vida. Então, a gente é induzido a pensar que é isso, que é o nosso objetivo, o nosso ano centrado nessa coisa. E óbvio que tem outras coisas que acontecem durante o ano. A gente conhece pessoas, a gente se diverte com nossos amigos, passa tempo com a nossa família. Mas parece que tudo é um plano secundário, entende? Tá sempre tendo aquela sussurrinho assim, você tem que estudar pro vestibular, você não está fazendo o suficiente, você foi mal nessa prova, você falhou, então você não é o suficiente pra passar. A partir do momento que o vestibular passa a ser o centro da vida, então a falha no quesito vestibular, no quesito prova que diz respeito ao treino pro vestibular, também passa a ser uma falha que determina esse centro da sua vida, que determina a sua capacidade, que determina intrinsecamente o que você tá vendo nessa sua janelinha do futuro. Então, gente, eu não vou simplesmente chegar aqui pra vocês e falar, gente, vocês têm que se amar de todas as formas, vocês têm que aceitar que vocês podem falhar sempre, não sei o quê. Porque, gente, é verdade, né? A gente tem que aceitar as nossas imperfeições, aceitar que os nossos erros também fazem parte de quem nós somos, mas eles também não determinam até aonde a gente pode ir. Só que eu sei que falar isso não vai adiantar nada, porque isso parece só palavras, entendeu? No fundo, você pode até parecer que você absorveu, mas aí a partir do momento que você entra na sala e o professor fala que você foi muito bem na prova dele, você vai falar, foda-se, a prova me define sim. Então assim, gente, eu acredito muito no amor fati, né, NEETs e afins, só que eu também entendo que a vida real é muito mais complexa do que a nossa superestrutura. Eu sendo nerd em todos os momentos. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte. Quando a gente tá na escola, a gente tem, normalmente, assim, os professores mais carrascos e os professores que são mais bonzinhos. Os professores carrascos falam assim, você não pode errar. Você foi mal na minha prova, você tá achando que o vestibular é brincadeira? Seu concorrente, ele está acertando tudo. Você acha que esse povo tá parado que nem você? Mesmo que você estudou para um cacete, mesmo que você sabia a matéria e na hora você falhou, ele vai falar, o que você tá fazendo da sua vida? Você tinha que estar estudando. Ou você acha que esse povo que passa nessas faculdades ruins, esse povo que faz cursinho, você acha que não sei... Daí tem aquele outro tipo de professor que fala assim, não, tá tudo bem. Você tem que falhar, você tem que errar. Você erra aqui, eu quero que você erre aqui. Porque no vestibular você não pode errar. E daí eu vim aqui pra vocês, gente, né? Apesar de todas as minhas ambiguidades, de eu, às vezes, falar coisas pra vocês e fazer as coisas erradas, eu quero deixar bem claro que o que eu tô falando aqui é o que eu acredito, mesmo que não seja tão fácil botar sempre em prática, mas o que eu vou dizer é o seguinte, você pode falhar
sempre, sempre, você sempre pode falhar, entendeu? Você pode falhar agora, você pode falhar no vestibular, você pode falhar depois de um ano de cursinho e falhar de novo. Tá tudo bem. Gente, falhar é ser humano, entendeu? O homem, ele não é uma coisa perfeita. Se até o que não é homem, se até IA falha, gente, quem somos nós para sermos perfeitos? Então, assim, falhar faz parte da nossa humanidade. É intrínseco a você fazer parte da vida, porque a vida, ela nunca foi algo perfeito, entende? A vida, ela sempre foi feita de mutações, sempre foi feita de imperfeições. São as mutações genéticas que deram origem à evolução humana. Então, assim, gente, é muito fácil ser induzido a pensar que nós somos as nossas falhas, porque é muito bom pensar que nós somos os nossos acertos. É muito reconfortante pensar, quando a gente fez algo certo, que a gente é certo. A gente é inegavelmente perfeito quando a gente faz algo perfeito. E daí isso faz com que a gente sinta muita dor quando a gente erra e quando a gente falha, porque isso também parece ser a gente. Não só parte da gente, mas a gente como um todo. Só que assim, gente, eu não sei quem foi que inventou que existe um limite pro quanto você pode errar. Como se tivesse um depósito no porão da sua alma e você tem um espaço limitado de falhas que você pode guardar naquele lugar. E se você falha mais do que aquilo, então aquilo se extravasa e você é puro erro, pura falha, pura incapacidade e insuficiência. Gente, não existe isso. Não existe uma falha que te define. Assim como não existe um acerto que te define, algo que você faça pontualmente não pode ser traduzido como algo que você é como um todo. E assim como algo pontualmente uma falha ou várias falhas diferentes não podem definir o seu valor como ser humano, porque na verdade elas são partes de ser humano, né? Então elas não definem valor, elas só existem como você existe, né? Ela é mais uma parte, né? Tipo um membro da humanidade do que um definidor dela própria. Também, gente, o vestibular, ele não pode de jeito nenhum definir o quanto você pode alcançar. Se você olhar a quantidade de testes que você acertou como se fosse a sua capacidade de projetar o bem, ações boas, fazer diferença no mundo, é a mesma coisa que você olhar uma pegada na areia e definir aquela pegada como a identidade completa do homem que pisou ali. Entende? É algo limitante e é algo que fere. É realmente uma judiação. E arde meu coração ver amigas minhas vendo a nota delas e pensando que elas são incapazes para exercer a profissão que elas sonharam, para fazer o que elas querem fazer no mundo, que eu acho que vai muito além do que só uma profissão, e para ser o que elas são, ou melhor, se definem como aquilo, entende? E isso é nota, isso é falhas que a gente vai ter na faculdade, falhas que a gente vai ter no trabalho, que a gente vai ter bem lá no futuro, quando a gente tiver casado, ou ter filhos ou não, com pessoas que a gente ama. Gente, ser humano subtende-se. Sou humano, subtende-se que você falha, entendeu? Sou humano, subtende-se que você falha. Não, isso é inescapável, entende? O amor só existe porque também se falha enquanto se ama. Senão não é amor. A amizade só existe porque se falha enquanto se é amigo. Porque senão não é amizade. Do que vale você fazer tantas coisas boas se você não se esforçou e não atravessou tantas falhas pra conseguir fazer aquilo? Então assim, gente, eu não quis trazer aqui o remédio pra você aparecer da próxima vez que você tiver prova e falar assim, não, porque o que a Gabi falou mudou todo o meu pensamento. Pô, agora eu nunca mais vou me sentir incapaz, entendeu? Quebrei a corrente da falha. E, gente, semana que vem, eu te garanto, eu vou receber essa prova que eu vou vir muito mal. E provavelmente eu vou ficar com uma cara de cu, vou chegar em casa, vou chorar, vou falar, gente, não é possível que eu fiz isso, como que eu vou passar no vestibular? Meu Deus do céu, e como que eu posso me dizer inteligente se eu errei essa bosta aqui? Então, eu sei que eu vou me sentir assim, e eu sei que provavelmente você vai se sentir assim em algum momento da sua vida, né? Tipo, provavelmente quase 100% de chance de não é a cura pra um sentimento. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que sentir o que a gente tem que sentir, né? Os sentimentos são tão nossos quanto as falhas, né? E quanto as coisas boas. Então, temos que sentir o que temos que sentir. O negócio é depois você analisar aquilo que você sentiu e perceber que muito daquilo é infundado e que muito daquilo não te pertence. Você tem que ver, sim, os sentimentos que aquela falha te gerou, como algo que te pertence, e aquela falha também como algo que te pertence, mas não todas aquelas previsões
exacerbadas, incoerentes que você fez sobre o seu futuro e sobre as suas capacidades a partir daquela falha. Aquilo não é coerente. Aquilo é medo, é insegurança, mas não é destino, entende? A falha, ela é parte de você, mas ela não diz o que vai ser parte de você no futuro. Ela não é tudo o que te compõe. A falha não é a casca que você usa. A falha é o remendo que você cola no braço. Então, eu não trouxe a cura pra vocês. Eu só queria mesmo deixar essa mensagem pro coração de vocês, pra da próxima vez que vocês falharem, porque, né, vai acontecer, pra vocês sentirem tudo isso, toda a dor, porque ela vai vir, mas depois entenderem que a dor também passa, a falha, ela é pedra no caminho, ela é remendo no braço, mas ela não é casca que se veste. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, aqui com as minhas palavras. Guardem isso com muito amor no coração de vocês. Lembre-se sempre que cada um é especial de um jeito e tem a capacidade de fazer o que quiser, tá? Independente das falhas. Na verdade, colhe as falhas com uma estrelinha dourada no seu braço, entendeu? Porque elas dizem que o que você superou, o que você passou pra conseguir, e não que você não vai conseguir. E é isso. Beijo, gente!